Queridos, então nós vamos falar nesta noite sobre esse tema, sem saída. E só para nós aí ficarmos certos de que todos entenderam, qual que é o tema mesmo? Sem saída. Então, nós vamos começar fazendo uma pergunta. E a pergunta é: o que fazer quando não há saída? O que fazer quando não há saída? Quando a gente está diante de um impasse, quando você está quando você está em apuro ou em dificuldade, no meio de uma enrascada, um problema, quando você cai numa sinuca, e agora? Para onde eu vou? O que fazer quando se está sem saída? Todos nós, queridos, em algum momento da nossa vida, estarão sujeitos a fazer esta pergunta. Independente da posição social, financeira, da classe, raça, cor, todos nós, isso aí são situações que todos nós estamos sujeitos a enfrentar no nosso dia a dia. Quando procuramos solução para as adversidades vivenciadas no dia a dia e não encontramos uma alternativa sequer que possa assegurar, mesmo que uma pequena possibilidade de vitória. Quando estamos num beco escuro e frio, onde parece ter nem mesmo sequer uma pequena luz que possa nos guiar. Eu vou dar um exemplo de como algumas coisas acontecem e que acabam frustrando algumas expectativas. Sabe quando você compra aquele aparelho tão desejado? Um aparelho que você sonhou com ele durante meses, um objeto que você sonhou durante meses, ou algo que você quer. Você planejou a compra, juntou um dinheiro. Bom, finalmente chegou a hora. E isso fica ainda mais complicado quando você compra pela internet. Por quê? Porque aí tem a ansiedade de esperar chegar. Quando você vai na loja e compra e retira é uma coisa. E quando você compra pela internet, tem que esperar chegar, né? Então já não basta toda a ansiedade de se preparar para comprar e agora vai ter que esperar. Então, bom, você vai entra no site lá, você pega o código. Quando você efetua a compra, você pega o código de rastreio. E aí você vai acompanhando toda a sequência do produto. Aí vai lá, seu produto foi F5, né? Seu produto foi expedido. Você fala, opa, beleza, olha lá, já saiu de lá, né? Aí vem mostrando os dias que esse produto vem, por onde ele vem passando, e você fica ali naquela angústia. Seu produto está a caminho, opa, está para chegar, e tem uma previsão, né? E aí dura quando o correio não entrega na sua casa. Você mora numa zona de risco. Aí vai falar assim, o seu produto foi entregue, retire numa agência mais próxima da sua casa. Aí tem que ser você para ir lá, ou então assinar uma procuração, uma certa burocraciazinha, não é? E a gente chega lá nos correios, olha que eles vão entrar de férias, greve, paralisação, daqui a pouco eles vão entrar em paralisação. E diz que é sem previsão de voltar. Já é um serviço tão fabuloso, né, nessas condições todas. Enfim, e aí você vai lá. Eu mesmo comprei um produto na internet e não chegava. O que está acontecendo? Aí, e acompanhando pelo código de rastreio, numa agência perto da sua casa. Falei, já não entregou na minha casa. Eu tenho que ir na agência e procurei em todas as agências aqui, não achava, não encontrava. Tinha uma agência aqui perto, fechou. E eu fui procurar onde é que estava esse produto. Enfim, irmão, estava lá no Parque Novo Mundo, lá, é o parque do outro lado do mundo. Terrível. Pois bem, tudo isso então vai se tornando uma angústia.
Mas aí finalmente você tem na sua posse, está na sua mão, beleza, agora vou desfrutar. Você abre aquela caixa, não é? E está aquela coisa tanto esperada e sonhada, e você liga, e o filho da mãe não funciona. Quando liga, né? Às vezes dá umas... E aí não funciona, e você pega o manual e começa a vasculhar, né? Está tudo certinho, ligou corretamente, todas as instalações, os fios, está tudo no lugar. Por que não funciona? Aí você vai no manual, tem aquela seção de erros, ou de defeitos, ou alguma coisa, as implicações que pode acontecer, que o aparelho não funciona. Tem lá já algumas possibilidades, né? E aí você vai ali e olha tudinho, e não encontra nada, não encontra nenhum problema, porque que esse aparelho não funciona. Você está aí numa situação sem saída, difícil de se resolver. Você comprou, você esperou aquela angústia, e olha que até tem uma saída, mas a priori você fica frustrado, não é verdade? Frustrado com esse aparelho. O fim dessa história eu vou contar para você no final da palavra. O fim no final do sermão. Êxodo capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 3. Eu já vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Acamparão junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Aleluia. Queridos, nós já falamos aqui esses dias sobre a história de Moisés, e falando, somente fazendo lembrar em que ponto que nós estamos aqui, passar um pano de fundo para vocês, do ponto de vista histórico. Moisés havia acabado de entrar no Egito. Deus havia usado ele e seu irmão Arão para ali operar 10 milagres, as 10 pragas que foram lançadas no Egito, e através disso Deus operou uma coisa grandiosa, demonstrou o seu poder, demonstrou a sua força. Deus demonstrou a sua grandeza para aquele povo idólatra que se prostravam diante de deuses. No Egito havia várias deidades, até Faraó era visto como um deus e adorado pelos seus súditos. Então Deus, ele acaba no meio dessas 10 pragas até confrontando essas deidades do Egito, e Deus tira o povo na última praga, quando da morte dos primogênitos, e o povo sai. E quando o povo sai de lá, Deus, o próprio Deus, diz a palavra que o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Deus, ele trabalha de uma forma estranha que nós não compreendemos muitas vezes. Porque, espera aí, Deus mandou a praga para que Faraó deixasse o povo ir. Só que depois que a praga vem, Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Por isso que a palavra de Deus fala assim: os pensamentos de Deus são mais altos. Você fala para o seu irmão assim: você nunca vai entender o agir de Deus. Fala. Não tente, fala assim: não tente compreender o agir de Deus. Fale para ele. Fala assim: mas se submeta à sua vontade. Mas se submeta à sua vontade. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Talvez você não esteja entendendo nada, mas ele sabe o que está acontecendo. Aleluia.
E o povo sai na última praga. O povo agora está indo rumo à terra prometida. E várias incertezas estão ali presentes nas pessoas. Eles creem sim que Deus está direcionando, eles creem sim que Deus está no caminho deles. Eles viram as 10 pragas que foram operadas, eles sabem que Deus está com ele, que Deus está na frente, e o povo está indo. Eu fico imaginando aquele povo cantando, né? Aquele povo feliz. Eram 2 milhões de pessoas no meio do deserto, caminhando, indo em direção à terra prometida. Havia se passado 10 gerações, mas agora eles estavam rumando em direção à terra prometida. E Faraó, alguém chama Faraó e fala: Faraó, nós fizemos uma grande besteira, nós deixamos a nossa mão de obra ir embora. Nós vamos sofrer uma queda muito grande. Você, rei, vai sofrer, o país vai sofrer uma queda muito grande na área financeira, porque agora vai ter que pagar para as pessoas fazerem aquilo que antes se fazia, era construído ou era obtido por meio da mão dos escravos. E Faraó fala: vamos trazê-los de volta. E sai. Israel está lá na frente cantando, né? Livre estou, estou debaixo da bênção, caminhando para a terra prometida. Deus levantou o profeta no nosso meio e operou um grande milagres e maravilhas, e com um braço forte o Senhor nos tirou de lá, e está indo todo mundo cantando. De repente alguém fala: ei, não canta ainda não, ó quem está vindo lá atrás. E aí o povo chega no Moisés e começa uma murmuração terrível. Pois bem, mas aí nós vamos ver que o próprio Deus fala para Moisés assim: Moisés, fale para o povo que voltem um pouco, e se acampem em Pi-Hairote, Baal-Zephon, e fiquem acampados ali. O povo não entende a princípio. Espera aí, Deus tirou a gente de lá, mandou a gente ir, agora está mandando voltar. Porque nós queremos sempre andar para frente, não é assim, irmãos? Né? Queremos sempre ir para frente, andar em frente, crescer, prosperar, progredir. Que negócio, não, voltar, eu vou ter que voltar. Mas Deus falou: volte um pouquinho, pare um pouco a caminhada, não é o momento de você ir além ainda, você ainda não está pronto para dar esse passo a mais, espere o meu agir, aleluia. E por mais complicado que seja, você ter que abrir mão, às vezes, dos seus propósitos, para você regredir um pouco, retornar um pouco, dar um passo atrás. Mas se você está na direção de Deus, fique tranquilo. Fala comigo assim: Deus sabe o que faz. Pois bem, então, queridos, o povo volta, só que eles veem a situação que eles estão. Espera aí, Deus mandou a gente voltar, só que tem um problema aqui. Deus nos colocou num lugar que não tem saída. Porque de um lado é montanha, do outro montanha, na frente o mar, e atrás está vindo Faraó. Que coisa de louco é essa? Deus mandou nós entrarmos aqui, num lugar que não tem saída. Então, querido, o que fazer quando se está sem saída? Ficamos impotentes, não é? Quando a gente se vê num lugar sem saída, nós
nos apequenamos, sem reação, simplesmente somos nada naquele momento e naquele lugar, e nada é tudo o que nós podemos fazer. Quantos de nós já presenciamos morte, acidentes, demissões, miséria, angústia, tristeza, abandono, dor, momentos nos quais só observar é difícil e o falar ou agir impossível. E o que fazer? Ficar perplexo? Parar de lutar contra as circunstâncias? Desistir? Deixar-se levar pelas mazelas? Envolver-se sobre si mesmo e ficar esperando o fim? Deus mandou que o povo que fugia do Egito em direção à terra prometida voltassem atrás. Além disso, Deus mandou que ficassem acampados em uma região de frente ao Mar Vermelho. O povo deve ter achado estranha essa ordem de Deus de voltar, mas acatou. No entanto, o texto nos revela que Deus queria que Faraó achasse que o povo estava desorientado. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus fala para Moisés assim: mande o povo voltar. Deus é estratégico. Fala para o seu irmão: Deus é estratégico. Fala para ele: Deus vai te dar uma estratégia que a princípio você não vai entender. Acho que tem gente que não entendeu o que eu falei. Aleluia. Deus é um Deus de estratégia. Então ele fala para Moisés: Moisés, mande o povo voltar e se acampar aqui nesse cantinho, porque Faraó vai falar assim: agora eles são presa fácil. É como numa partida de xadrez. Você já imaginou isso aqui? Uma partida de xadrez, que às vezes você blefa para vencer. O que Deus fez aqui? Deus manda o povo ficar num beco, num lugar sem saída. E Faraó fala assim, então Deus expõe o povo. Deus expõe o povo para fazer o adversário Faraó pensar que havia vencido. E Faraó, quando vê o povo exposto sem saída, Faraó fala: uma presa fácil, cheque. Mas aí Deus abre o mar, faz o povo passar, atrai o exército de Faraó para o meio das águas e diz: cheque mate. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus sabe como agir, Deus sabe como agir. Então o povo temeu, porque não havia saída. Então, chegando no versículo 10 do capítulo 14, diz que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo, irmãos. Deus, ele é soberano. Deus tem o poder em suas mãos. Deus tem a situação em suas mãos. Deus não se desespera. Aleluia. Deus tem o domínio em suas mãos. Aleluia. Fale comigo: a minha vida está nas mãos do meu Deus, e Ele tem o domínio sobre toda a situação. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus tem o domínio. Então o povo não estava entendendo nada e temeram, tiveram medo, entraram em pânico. Não só tiveram medo, eles entraram em pânico. E diz o texto no versículo 11, que o povo começou a murmurar. Disseram para Moisés: Moisés, não havia sepulcro no Egito?
Não havia cova suficiente para nos enterrar lá, para tu trazeres nós aqui no deserto, para sermos enterrados aqui como indigente, na areia. Eles começaram a murmurar. O texto diz: por que nos tiraste do Egito? Em meio a adversidades, querido, sentiram o desejo de voltar para o Egito. Diante da dificuldade, se inclinaram à infidelidade. Quantas vezes a dificuldade, o inimigo vem querer colocar coisas erradas no seu caminho? Porque no meio da dificuldade, irmãos, uma coisa acontece: nós muitas vezes ficamos expostos. No meio da dificuldade, muitas vezes ficamos fragilizados. Fragilizados. Às vezes mesmo um homem que é forte, não é? Mas quando está doente, cai lá na cama. E hoje até brincávamos com uma situação em casa. Mesmo um homem grande e forte pode estar na cama e fica lá: ô amor. Quando ele está bom, ele quer catar a mulher pelo pescoço, pela garganta, os filhos. Não é o caso lá, hein, filha? Não é o caso lá, fique em paz. Nós conversávamos sobre algo hoje à tarde, não é o caso lá. Mas quando o homem está bom, o homem é valente, né? Assim, ele quer pegar todo mundo pelo pescoço. Eu posso, eu faço. Mas aí, irmão, basta uma dorzinha de cabeça, ele se entrega lá. É diferente da mulher, né? A mulher dói aqui, dói ali, ela está em pé, guerreira e sente dor de parto. Mas o homem, uma dorzinha já derruba, né? Já derruba. É assim mesmo. Nós somos homens, mas no tocante à dor, o valente vai embora, irmãos. A valentia vai embora. Essa é a verdade. Aí entra uma manha, não é? É uma manha, tem que ser tudo na cama, né? Traz um cafezinho, traz uma sopinha, né? Então, nesses momentos de fragilidade, nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos entregarmos a fazer aquilo que desagrada a vontade de Deus. O povo estava num momento difícil. Eles pensaram no Egito. Primeira coisa que eles pensaram no meio da dificuldade: Deus operou 10 pragas para tirar o povo de lá. O povo clamou a Deus por socorro durante 430 anos. O povo clamou a Deus por socorro. E Deus chama Moisés e fala: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Vai lá. Você vai tirar o meu povo de lá e vai trazer eles para o caminho da bênção, tirar eles lá do caminho de escravidão e colocar onde eles vão ser livres. Mas agora, quando o povo já tinha saído e estava caminhando para a bênção, na primeira dificuldade que eles tiveram, eles falaram: por que nos tiraram de lá? No Egito tinham provisão, mas não eram felizes. No Egito existia uma sensação de segurança, mas não tinham liberdade. No Egito eles eram escravos, habitavam em uma terra que por momentos eram fartas, mas não era a terra deles, não era a possessão deles, estavam longe da promessa. Então eles não se entregaram ao clamor e à oração, mas à murmuração, que por final, ingratidão. Então não é isso, versículo 12, não é isso que dissemos para você, Moisés? Nós não falamos para vocês: deixa-nos aqui, nós não queremos sair daqui. Olha só, irmãos. Diante da dificuldade, até falaram para Moisés, né? E consequentemente para Deus, né? Consequentemente para Deus. A gente não pediu para tirar a gente daqui. Então Moisés, ao contrário, creu em Deus. Moisés sendo apertado de todos os lados. Moisés também, irmão, ficou numa situação difícil. Porque Moisés tinha que obedecer à voz de Deus, não era a voz do povo.
As pessoas dizem aí, a voz do povo é a voz de Deus. Quem já ouviu isso aí? A voz do povo é a voz de Deus. Que é quando está todo mundo falando, então o certo é você fazer, porque está todo mundo falando, então vamos fazer. Vamos, né? Está todo mundo fazendo, vamos fazer. Está todo mundo indo, vamos nós também. Está todo mundo correndo atrás, vamos correr também. Não, Senhor. A voz do povo é a voz do povo, e a voz de Deus é a voz de Deus. Não se esqueçam que foi a voz do povo que clamou: crucifica. A voz da multidão. Então Moisés estava aqui, o povo apertando ele, mas Deus tinha dado uma ordem, ele obedeceu. E mesmo sem ver saída, e mesmo estando na mesma condição de todos que estavam ali, é nesse momento que o verdadeiro líder aparece. É nesse momento que o verdadeiro líder tem visão, e ele sabe que Deus está com ele, e tem convicção de quem o chamou e o alistou para a batalha. Porque se fosse outro, teria entrado no mesmo caminho da murmuração. Mas Moisés, Deus não havia falado nada para ele ainda naquele momento o que ia acontecer. Deus não havia revelado o seu plano em colocar o povo naquele beco. Mas Deus fala, mas Moisés abre a sua boca e fala assim: olha, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais tornareis a vê-los. Aleluia, aleluia. Então, das atitudes do povo diante da situação, por não ter conhecimento dos planos de Deus, duas atitudes erradas o povo teve, irmãos, diante daquela situação, por não ter conhecimento. O que faltou para o povo? Conhecimento dos planos de Deus. Primeira coisa, eles tiveram medo, e não só o medo, pânico. E segundo, murmuraram, e isso levou-os à ingratidão. No livro de Jó, no capítulo 37, versículo 15, Eliú, um dos amigos de Jó, está conversando com ele, e ele faz uma pergunta. Ele fala para Jó assim: porventura sabes tu como Deus opera? Aleluia. Você aí, ô descrente, dá um cutucão nele, irmão. Dá um cutucão nele aí. Você aí que fala que Deus não tem nada na sua vida, vai. Você aí que até hoje nunca entendeu o que Deus quer com você. Quantos anos você está na igreja buscando e até hoje não entendeu ainda o que Deus quer com você? Dá um cutucão nele e fala assim, ó: você sabe porventura como Deus opera? Aleluia. Então, irmão, se você não entendeu nada ainda o que está acontecendo, se você não entendeu ainda a maneira como Deus está agindo na sua vida, fala comigo: esteja calado, estai quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda a Ele. Glória a Deus. Não abra sua boca, não quebre a aliança, não perca a posição que Deus te colocou, não entristeça o Espírito Santo, não abandone a sua cruz, não saia da posição, não saia de onde Deus te colocou, por não compreender a maneira como Deus está agindo. Aleluia, aleluia. Não perca a sua bênção. Irmão, fiquei 8 anos, a minha família ficou 8 anos, 8 anos a minha família ficou. Assim, 8 anos. Oito anos. E muitas vezes eu falava: Deus, não estou entendendo nada. E o nosso canto era de manhã:
meio-dia, ai, à tarde, ai, à noite, ai, na hora de dormir, ai, e não conseguia dormir muitas vezes, que a gente passava a noite, ai, ai. E quantas vezes, irmãos, nós pensávamos em ir lá, vamos falar, tirar satisfação, não, esse negócio não, e Deus falava, ei, pss, pss, não! Nossa, é difícil, queridos, é difícil, você fala, espera aí, eu estou na minha razão, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de cobrar, eu tenho o direito de me levantar e me insurgir contra essa situação. E Deus falar para você assim, fica quieto, vai perder a tua bênção. Isso aqui é literal, irmãos, eu não estou aqui, isso é literal, isso aconteceu com a minha família, aconteceu conosco, aconteceu comigo. Quantas vezes a gente se arrumando para sair de casa e as lágrimas descendo do rosto, aquela alegria que tinha outrora da gente se arrumar para sair, não tinha mais, agora a gente saía com lágrima no olhar, e quando chegava lá falava, Deus, eu não estou entendendo, Senhor, e Deus só falava, fica quieto, caminha, boca fechada, caminha, não murmura, aleluia, ó Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo, ainda que eu encontre das tempestades da vida, pois, ó, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus, fala assim, ó, a quem temerei, a quem eu temerei. Você pode não estar entendendo, mas eu vou falar, ó, assim, ó, então, oh, não, nunca me deixou, oh, na paz, oh, quando bem ou quando mal, oh, não, nunca me deixou. O meu Deus irá te tirar deste beco sem saída, e você nunca mais ficará prostrado. O Senhor, palavras de Moisés, pelejará por vós, e vós vos calareis, aleluia. Ele peleja, ele peleja, ele peleja, ele peleja, ele peleja por você, aleluia. Aplauda o Senhor isso, ele peleja as suas guerras. Aleluia, Ele vai onde você não pode ir, aleluia, Ele faz o que você não pode fazer, Ele entra onde você não pode entrar, aleluia, ó Deus, Ele vai na frente preparando o caminho, Ele vai na frente, a palavra de Deus diz, eu endireito os caminhos tortuosos, aplano os montes, aleluia, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés fala para Deus assim, aí Deus, esse povo vai me matar, eu tirei eles de lá até aqui, e agora o Senhor mandou a gente ficar neste canto aqui, Deus, e o que vai acontecer agora? Eu já falei para eles que tu, Senhor, vai nos ajudar.
como é que vai ficar a minha palavra diante do povo? Libera a palavra de vitória e deixe que Deus se responsabilize, querida. Libera! Nem que você tenha que depois ralar, colocar o joelho no chão, madrugar, jejuar, entregar a sua vida. Deus vai honrar a tua palavra. Nosso professor de seminário de teologia, ele disse que ele estava pregando, ele pregou o Deus que tudo pode, numa praça pública. Quando ele acabou de pregar o Deus que tudo pode, ele era um professor de teologia. Aí chegaram com uma mulher numa cadeira de roda em cima do palco. Aí, o Deus que tudo pode, cura a mulher. Ele falou, e agora? Ele falou, e agora, Deus? Eu não tenho um dom de cura. O que eu vou fazer? O povo vai me linchar aqui. Ele falou, Deus, se tu não curar essa mulher, eu nunca mais prego a palavra. Ele falou assim, levanta e anda, em nome de Jesus, e virou as costas. E disse que ele ficou ouvindo. Se eu ouvir algum ruído aí de aleluia, glória a Deus, é porque Deus está operando. Se eu não ouvir nada, eu desço e vou embora envergonhado. Mas disse que ele começou a ouvir um barulho, ruído, e daqui a pouco rompeu em glória. E diz que quando ele olha para lá, lá vem a mulher assim andando na direção dele. Ele falou, irmãos, quase que eu que fiquei aleijado quando vi aquilo. Falou que um rapaz procurou ele. O rapaz estava com câncer, estado terminal. E ele falou para o rapaz assim, filho, Deus manda falar para você que você não vai morrer. Aí foi embora, ele falou, eita, e agora? Ele falou para a gente, irmãos, eu fui para o joelho, eu fui para a oração, eu fui para o jejum, eu fui para o monte, eu fui consagrar a minha vida para Deus fazer valer aquela palavra que eu liberei, palavra de bênção e de vitória que eu liberei sobre a vida daquele rapaz. E o rapaz foi curado em nome de Jesus. Deus vai honrar o compromisso que Ele tem com você. Aleluia. Sabe qual foi a resposta de Deus para o povo quando Moisés falou, Deus, o que eu faço? Deus falou, por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que siga em frente, siga em frente, siga em frente. Tem hora que Deus fala, ei, volta um pouquinho, você já está indo longe demais, calma, não é a hora ainda, volta um pouquinho. Mas tem momento que Deus fala assim, filho, agora sim, agora vai. Agora vai, agora vai, agora você vai estar no caminho da bênção. Aleluia. Bom, o que é medo, irmãos? Medo, o povo teve medo ou pânico? Eu vou explicar para vocês que eles tiveram pânico e não medo. A medicina vai dizer que o medo não é uma reação patológica, ou seja, não é uma doença. Não esse medo natural, né? Nós estamos falando aqui de depressão, de pânico. Eu já tive pânico. Você tem medo de tudo. Mas aqui o medo, a reação natural. Mas é um instinto de autopreservação. A psicologia vai dizer que o medo é um estado afetivo, suscitado pela consciência diante do perigo. E vou falar para você o que eu vi esses dias, o professor Mário Sérgio Cortella falando sobre o medo, que eu achei muito legal, medo e pânico. Ele fala assim, o medo faz parte do nosso sistema de defesa. Quem se gaba de não ter medo está vulnerável. Pânico é incapacitação de reagir. Medo é sinal de alerta. Sentimos medo quando mudamos de cidade, sentimos medo quando mudamos de emprego, de atividade, isso é normal. Eu tenho que ter um temor de que aquele negócio pode não dar certo, isso é normal. O temor me prepara, mas o pânico me imobiliza. Coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar o medo.
quem é corajoso não é a pessoa que não tem medo. O corajoso, ele está capacitado para enfrentar o medo. Precisamos de coragem mesmo para coisas corriqueiras da vida, como casar, ter filhos, né? Ser pai, mãe. Uma forma de vencer o medo, ele termina falando aqui, é se preparar. Se preparar, ok? Então, uma vez eu ouvi alguém entrevistando aquele surfista Medina, como que é o nome dele? Gabriel Medina. E alguém falava assim, mas rapaz, ondas tão altas dessa aí, você não tem medo? Ele falou assim, eu tenho medo. Só que se eu deixar o medo me dominar, eu fico paralisado. Ele falou assim. Porque ele falou assim, se eu não tiver medo, aí eu serei um irresponsável. Eu vou me lançar lá e vou morrer. Então ele falou, tenho que ter medo, mas na medida certa. Não pânico. O pânico paralisa. Fala comigo, o pânico paralisa. O medo acende o sinal de alerta. Então, querido, muitas pessoas sentem medo somente com o ruído de rumor de guerra. Muitas pessoas sentem medo, se sentem intimidadas e medrosas somente ao ouvir que serão confrontadas. Medo de perder o emprego, medo de que um relacionamento se rompa, medo prévio do resultado de um exame médico, ele sofre na véspera, não é? Fica ali, meu Deus, será? O que vai acontecer? Medo de ser demitido, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo não somente do fracasso, mas tem pessoas que têm medo do sucesso. Elas têm medo de serem promovidas, de receber uma promoção e depois não conseguir corresponder com as expectativas que foram depositadas nela. Pânico, estou falando aqui não desse medo natural, mas pânico. Pessoas que ficam em pânico diante dessas situações aqui. Então, diante de uma situação que você se encontrar sem saída, não se desespere, não deixe o medo te dominar, não entre em pânico. Já viu assim, alguém falando assim? Pessoal, está pegando fogo em tudo aqui atrás, daqui a pouco o prédio vai cair. Mas não entre em pânico. Calma, irmãos. Isso não está acontecendo. Alguém já ficou assim, meu Deus, será? Não. Então, diante de uma situação, irmão, que você se encontrar sem saída, não se desespere, não entre em pânico. A saída é se lançar nos braços, lançar os seus temores, as suas aflições, você colocar isso, você projetar isso sobre Deus e descansar nele e confiar nele. Quando você lança a sua vida, os seus projetos, as suas expectativas, quando você lança os seus negócios, a sua família, seus sonhos, seus objetivos, quando você lança isso sobre Deus, Deus te dá direção, Deus te traz paz, Deus te traz uma calma, uma serenidade, que você mesmo diante de situações que outros estariam em pânico, aflito, tirando os cabelos, arrancando a barba, mas você está sereno. O Senhor vai te dar uma estratégia. O Senhor concede estratégia para você vencer. Não se desespere. Sabemos como é a vida. Palavras de Einstein, o judeu alemão. Num dia tudo dá certo, no outro já as coisas não são tão perfeitas assim. Altos e baixos fazem parte da construção de nosso caráter. Afinal, cada momento, cada situação que enfrentamos em nossa trajetória é um desafio, é uma oportunidade única de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Só depende de nós e das nossas escolhas. Fala para o seu irmão assim: você é livre para escolher. Então olha lá o que você vai escolher.
olha lá, querido, como você faz as suas escolhas. Quais são os parâmetros que você está usando para fazer essas escolhas? Aleluia. Então, pare de reclamar porque o poço secou. Não fique aí sentado simplesmente não vai fazer com que a água volte. Cave outro poço, é bem assim. Legal, né? Bom, no Getsemane, Jesus também teve que enfrentar o medo, a angústia, porque ele sendo Deus, no Getsemane ele sentiu todo o peso sobre si. No Getsemane, Jesus pôde ver tudo que iria acontecer, tudo que ele ia passar, cada situação que ele viveria, e ele teve medo, não pânico, medo, e ele se angustiou. E a Bíblia diz que quanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele orava. Quanto mais medo ele sentia, porque ele era homem, embora ele fosse Deus, mas ele estava ali também como homem. E como homem, ele sabia de tudo que ele ia enfrentar. E ele não teve pânico, medo, angústia. E falou para os seus discípulos: orem comigo. Velem comigo, estejam comigo neste momento. Aleluia. Mas cada vez que ele voltava lá, os seus discípulos estavam dormindo. E até na cruz, diz o texto sagrado, que quando no momento em que a morte estava à espreita, o Pai o abandonou. Então, quanto mais angústia ele sentia, mais intensamente ele orava. Problema, querido, que essa nossa geração, a rapaziadinha que a gente vê aí conversando na internet, que se sentem bem inteligentes, eles não acreditam mais em Deus. Questionam e deturpam valores morais que estão na Bíblia. Valores de família, a fé em Deus. Salmo 14, versículo 1 diz assim, ó: disse o insensato, o louco em seu coração, não há Deus. Disse o louco, não há Deus. Então quem fala que não existe um Deus, essa pessoa é insensata, louca. E aí diz, então, porque eles dizem que não há Deus, ainda no Salmo vai dizer, no mesmo versículo, eles têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Olha que coisa interessante. Então, quando não há Deus, quer dizer, se eu não acredito em Deus, se eu não creio em Deus, se eu não admito a existência de um Deus, então eu me lanço em obras más. E não faço o bem, não pratico o bem. Então, olha só, Darwin, Karl Marx, Nietzsche e Freud. Esses aí são responsáveis pelo que a academia de filosofia aponta como sendo a morte de Deus. Porque ambos desenvolveram teorias onde negaram a existência de Deus, deixando transparecer de uma forma ou de outra que Deus seria uma criação humana. Deus é uma criação humana, o homem criou essa história de Deus. Deus na verdade nunca existiu. Trocando em miúdos eles diziam isso. Mas um mundo sem Deus seria um mundo sem regras. Um mundo sem Deus, irmãos, no mundo sem Deus não teria ninguém a quem prestar contas. E se eu não tenho para quem prestar contas, eu não tenho por que praticar coisas boas ou seguir regras. Então pense nisso. Com base no que vemos e ouvimos sobre o conceito das pessoas em relação a Deus. Então, se fosse para escolher, o homem criaria Deus? Hein, queridos? Se fosse para escolher entre a existência de um Deus e não, o homem escolheria criar um Deus para criar regras e normas? Melhor fosse que Deus não existisse, a viver no mundo cercado de regras.
E aquela expectativa de juízo, morte, de céu, inferno. Se os homens pudessem escolher, eles eliminariam Deus de suas vidas. Tudo que acontece de ruim com as pessoas, alguma tragédia, elas culpam a Deus. Mesmo sendo religiosa ou não, elas sempre vão dizer, mesmo quem não crê em Deus, vai falar assim: como Deus foi permitir acontecer isso? Mas aqui está um povo que crê em Deus, aqui está um povo que segue a Deus, aqui está um povo que vive essa realidade, porque a minha Bíblia diz que Deus ele se revela no interior do homem, Deus ele se revela na história, Deus se revela na criação, Deus se revela na Bíblia. A Bíblia foi escrita com um propósito único de revelar a natureza de Deus para o homem, e Deus, querido, ele inegavelmente ele se revela dentro do homem. Quando o homem ele abre a boca para falar Deus não existe, ele tem que lutar contra a sua própria natureza para dizer isso, porque Deus está lá dentro. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Onde Deus mora, onde Deus habita? Olha para o seu lado aí, ó. Olha para o seu lado, olha para o seu lado. No Antigo Testamento a presença de Deus estava representada na arca, e onde aquela arca estava, olha, Deus está. Onde a arca chegava, Deus chegou. Era assim, o povo estava guerreando, estavam com medo de perder a batalha. Vai buscar a arca, ela simboliza a presença de Deus. Ela aqui vai ser Deus entre nós, e eles venciam a peleja. No Antigo Testamento a arca era o depositário da presença de Deus. Hoje, Deus não habita por templos feitos por mão de homens, Deus habita dentro de você, Deus habita dentro de mim, somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Deus habita em você, aleluia. Eu vou encerrar falando de dois homens, 2 minutos, vou falar de 2 homens que tiveram segredos para vencer situações sem saída. Primeiro foi Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo destacava a sua visão das adversidades presentes. Ele mudava a visão das adversidades presentes e as colocava no futuro. Ele diz assim, Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Você está sofrendo agora, aqui a gente passa adversidades, a gente passa por dificuldades, injúrias, apontamentos, né? A gente passa por privações, o diabo luta incessantemente contra as nossas vidas, né? Preparando becos, preparando situações que muitas vezes parecem não ter saída, e alguns de fato não têm, só Deus para dar graça. Mas o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu não coloco os meus olhos nessas coisas, eu não ponho o meu coração nessas coisas, eu não me prendo a coisas que são fúteis, que podem acabar, ainda que o meu corpo pereça, eu estarei com Cristo. Ele fala assim: eu não me prendo nessas coisas, porque as aflições que nós sofremos aqui, elas não podem comparar com a graça, a glória que nos será revelada. Olhava com os olhos da fé para a vitória final, e nós vamos ler ainda em Romanos 8, 38 e 39, porque estou certo que nem a morte, falem comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá, forte, separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!
coisa nenhuma dessa terra e nem no mundo espiritual pode nos separar, pode ter a capacidade, o poder, a autoridade de nos separar de Jesus. É assim que você deve amar a Deus. Você não pode falar palavras tão bonitas com essa e amanhã, se não tiver o dinheiro para comprar o pãozinho, você fala: que droga, de que adianta eu ir para a igreja? Nem manteiga tem para passar no pão. Querido, muitas vezes nós trocamos o poder de Deus, a grandeza de Deus, as coisas que serão reveladas para nós. A nossa vida não é somente aqui. Diz a palavra de Deus que se nós pensarmos em Deus somente para as coisas aqui dessa vida, somos o mais pobre, o mais infeliz de todos os homens. Porque a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. Isso aqui um dia, essa carcaça vai tombar, mas o espírito continua. Aleluia. Vamos falar logo de Jó para nós encerrarmos. O segundo homem de coragem que analisaremos um pouquinho é Jó. Olha só, Jó, da noite para o dia, veja isso, você que reclama da vida, você que reclama que tem dificuldades, você reclama que tem contas para pagar, que tem problema com o filho, com a esposa, alguma coisa assim, então preste atenção que Jó passou. Jó da noite para o dia teve que enfrentar a morte de 3 filhas e 7 filhos. 7.000 ovelhas foram carbonizadas por fogo que caiu do céu. 1.000 bois morreram. 500 jumentas morreram. 3.000 camelos foram roubados. E depois de ter perdido todos os seus bens, Jó foi acometido de uma chaga maligna do alto da cabeça à ponta dos pés. Jó possuía pelo menos 3 segredos que eu vou falar aqui, apenas 2, para não abrir mão de sua fé em Deus. Primeiro está no capítulo 1, versículo 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus coisa alguma. Jó não abriu mão da sua fé em Deus. Primeira coisa que você vai fazer diante da adversidade: mantenha os seus olhos na promessa. Segunda coisa, não olhe somente para coisas terrenas. O que tem preparado para você no além, no porvir, é muito maior. Terceiro, como Jó, não abra mão da sua fé em Deus. Veja que os israelitas não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Deus fez eles estarem ali porque Deus queria dar uma última lição, uma última demonstração de poder para aquela nação pagã, que judiou tanto do povo de Deus durante tantos anos, centenas de anos. Segundo, Jó não se desesperou. Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E último, Jó fixou o seu olhar, assim como Paulo, no futuro. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Aleluia, glória a Jesus. A adversidade poderia durar a vida inteira, querido, mas Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma resposta para você. Deus tem algo para surpreender a sua vida de uma forma inesperada. Você crê nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso? Que Deus pode mudar a sua situação assim,
Você fala: ninguém pode me ajudar, ninguém pode me tirar dessa situação, não há saída, não tem como sair daqui. E Deus abriu um caminho para você, num lugar imaginável, onde você não havia pensado, onde os seus pensamentos não haviam alcançado, o seu coração não conseguiu entender, nem a sua mente sondar, mas é onde Deus vai abrir o caminho. Quem poderia pensar que Deus iria abrir o mar para o povo passar? Quem poderia pensar numa coisa dessa? Deus fez aquilo que não passa no nosso coração, aquilo que não desceu no nosso coração, não passou na nossa mente, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Amém, querido? Espere em Deus. Esse dia conversando com a minha esposa, e a gente falando, trocando, a gente sempre, irmãos, a gente gosta muito de, em casa mesmo, reunindo com os filhos, com a esposa, sempre quando tem alguma adversidade assim, a gente começa a lembrar da nossa história de vida. Sempre quando tem alguma dificuldade, esse dia eu falei para minha esposa, eu falei: a gente não se desespera, porque a gente, irmão, isso aqui, Deus colocou essa palavra no meu coração, mas eu vou falar para você agora de experiência de vida. Todas as vezes que passa por situação difícil na minha vida, eu não fico preso na situação difícil, eu levanto meus olhos e vejo a promessa. A promessa. Eu aprendi isso. Foi difícil aprender isso, mas hoje eu entendo. Eu entendo. Porque Deus está sempre falando: filho, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a realizar, eu tenho algo contigo, eu vou te surpreender, eu vou te surpreender. As coisas são apenas coisas, e quando Deus quer, no momento dele, no agir dele, a porta se abre e você se vê passando livre. Aí Deus usou alguém e falou assim para mim: irmão, nós estávamos, como que é o nome do seu cunhado? Do seu primo? Milton. Ó, ele falou assim: pode chamar de Milton. Falou: não, Milton. Milton, é o seguinte, ó. Você e a sua esposa que está aqui, um dia estava passando por uma situação tão difícil, cercado de todos os lados, cercado. E Deus usou uma pessoa muito especial e falou para mim assim, para nós, a nossa família: Deus vai tirar vocês dessa situação, que vocês não vão nem lembrar que vocês passaram por isso. Eu fiquei assim: meu Deus, nem lembrar? Irmãos, olha o que Ele fez conosco. Olha o que Deus fez conosco. Pergunte para mim se eu lembro. Pergunte para mim. Eu lembro, querido, do que eu passei, mas chorar o sofrimento lá atrás, o sofrimento ficou lá atrás. Você pode estar passando hoje, mas o Senhor vai te dar uma vitória. O Senhor vai fazer você atravessar de uma forma tão maravilhosa, que quando chegar do outro lado, que você começar a cantar, você não vai nem lembrar mais do que passou, irmão. Você não vai nem lembrar mais. Não tenha isso em consideração. Está entendendo? O que você está passando agora, não tenha isso em consideração. Meu Deus, como é que vai ser? O que vão falar de mim, minha família? Como é que vai? Olha assim, eu vou sofrer perda, vou sofrer dano. Você fique em paz, querido. Você não vai nem lembrar, as pessoas não vão nem lembrar. Deus vai trazer coisas novas. A terra prometida, um lugar que emana leite e mel, o lugar da promessa. Aleluia, amém. Vamos acabar a história do começo lá. Você está com um aparelho na mão, você fez tudo que o manual disse que se podia fazer, e o trem não funcionou. Você foi lá nas especificações onde diz: olha, se não ligar, então você toma essa atitude, e nada deu certo. Bom, por último, no final de tudo diz assim, ó: se nada deu certo, se todas as suas tentativas não funcionou, aí vai falar assim: então entre em contato
com o fabricante. Aleluia. Se você fizer tudo o que eu falei aqui nessa noite, nessa pregação, e nada funcionar, entre em contato com o fabricante. Ele tem a solução para você. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.